Prezados espectadores da nossa TV Registradores, com muito prazer estamos aqui para o nosso programa Jurisprudência Conectada. Eu gostaria, antes de começar aqui a falar sobre o assunto efetivamente, agradecer ao convite do Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, pela oportunidade, pelo convite feito para que pudesse estar aqui, e um agradecimento muito especial também ao Dr. Alberto Gentil Pedroso, tá? Um grande amigo que eu tenho e um dos coordenadores aqui desse projeto bacana da Jurisprudência Conectada. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui na TV tratando de um assunto tão importante, né? Então, peço a vocês aí que compartilhem o nosso programa Jurisprudência Conectada. Vamos tratar de um assunto hoje extremamente importante, tá? No caráter não só jurídico, mas também no caráter econômico, tá? Então compartilhe aí no Arisp Jus, né? Arisp Jus, compartilhe aí o nosso link, o nosso programa, para que ele alcance cada vez um público maior, tá bom? Então, nós vamos tratar hoje de um tema de suma relevância para o momento atual em que vivemos, tá? Por quê? Afinal de contas, nós sabemos que o cenário atual é um cenário de crise econômica e financeira de um país, tá? E esse cenário ele é existente, basta que nós verifiquemos os índices econômicos do país, né? Verifiquemos o aumento na taxa de desemprego, verifiquemos o aumento da inflação. Então, nós temos vários aspectos econômicos, a taxa de crescimento do país, que é cada vez que dos últimos anos tem sido muito menor. Então, o fato é que existe algo, né? Existe uma crise. E esta crise faz com que exista efetivamente um menor poder aquisitivo da população, um menor poder aquisitivo daqueles que fazem com que a economia de mercado continue girando, né? E esse cenário faz com que nós tenhamos que nos reerguermos, né? Estamos em um processo de soerguimento de um país, né? Então, nesse aspecto, de suma importância, o tema que nós vamos tratar hoje, tá? O tema aqui, ó, no slide, está aqui, ó, penhora de bens da sociedade em recuperação judicial, tá? Nós vamos falar exatamente desse assunto. Como se dá a penhora dos bens nas empresas que estão em recuperação judicial, tá? Só para que nos localizemos, né, no espaço e no tempo, o próximo slide ele vai dizer aí, né, a respeito da recuperação de empresas prevista na Lei 11.101/2005. A Lei de 2005, ela vai tratar de dois institutos, a falência e a recuperação de empresas. O que é a falência? Falência compreende uma espécie de modalidade de execução coletiva do patrimônio do falido, tá? O que seria esta modalidade de execução coletiva? Quando não há mais condição do empresário exercer a sua atividade, então o empresário ele tem a sua falência decretada pelo Poder Judiciário, que vai nomear um administrador judicial responsável por arrecadar o patrimônio desse empresário e também por efetuar o pagamento dos credores desse empresário com os recursos oriundos desta arrecadação de bens. Isso vai compreender a falência. Porém, a falência, em um primeiro momento, ela não é boa para ninguém, né? Então, a legislação criou um instituto que o objetivo é fazer com que este empresário que está em crise, ele possa superar esta crise econômica e financeira. Lógico, a lei não vai ser aplicada para todos os empresários, né? A legislação ela cria caminhos para que o empresário possa pleitear a sua recuperação judicial. O mau empresário, ele tem que ser afastado do mercado. E essa será a atribuição da falência. Agora, o bom empresário, aquele que está com problema de fluxo de caixa, por exemplo, né, ele tem que continuar no mercado. E aí vem a legislação falimentar, né, através de um instituto da recuperação, que pode ser extrajudicial, pode ser judicial especial para micro e pequenas empresas, ou a recuperação judicial pura, né, a recuperação judicial mais comum, né, cujo objetivo é fazer com que o empresário supere a crise. Tá? Por quê? Superando a crise, isso será importante não só para ele, isso será importante para toda a coletividade, tá? Isso vai ser importante para toda a coletividade. Afinal de contas,
os postos de trabalho serão efetivamente conservados, né? Haverá a continuação da atividade empresarial e isso vai ser importante para quê? Para que o desenvolvimento social e econômico do país continue a ocorrer, tá? Então, ó, no próximo slide, nós verificamos aqui, né? O conceito de recuperação judicial previsto no artigo 47, que é mais ou menos essa ideia que eu passei, né? O objetivo qual é? Fazer com que o empresário supere a crise econômica e financeira para que ele possa continuar a sua atividade empresarial, haja a continuação da empresa, haja então a continuação do cumprimento da função social da empresa, tá? Função social da empresa. Lembremos que essa função social da empresa, ela acaba sendo uma função social indireta, né? Por quê? A empresa gera impostos e esses impostos são recolhidos. Mas tem muita empresa que sonega, né? Vamos falar aqui o português claro, né? Tem muita empresa que sonega, mas quando nós falamos em preservação da empresa e falamos na função social, eu sempre digo que essa função social ela acaba sendo indireta por quê? O objetivo maior aqui, quando falamos em função social, não é efetivamente a empresa gerar impostos que serão recolhidos e utilizados pelo Estado para o desenvolvimento. Porque nós sabemos que não é bem assim. Tem empresa que não recolhe e tem Estado que recebe e também não dá a destinação correta, tá? Mas o principal aspecto da função social da empresa acaba sendo indireto no seguinte sentido: a empresa gera postos de trabalho. Esses postos de trabalho fazem com que os funcionários desta empresa tenham rendimentos. Quando o funcionário ele tem rendimento, quando ele tem salário, ele está dentro da economia de mercado. Isso significa o quê, Paulo? Significa que ele é ativo para o mercado, ele consome produtos, ele consome serviços, ele faz com que a atividade empresarial, que a atividade econômica fique girando, não pare de girar. Esse é o principal aspecto da função social, né? Gera riquezas, faz com que os integrantes daquela pessoa, os integrantes daquela empresa que está em crise, continuem com seus postos de trabalho ativos e efetivamente continuem recebendo, logo gastando, logo fazendo com que exista a economia de mercado. Dentro da economia de mercado, a circulação necessária, tá bom? Como eu disse, nem todo empresário pode pleitear recuperação judicial. E o slide está dizendo aqui, ó, os requisitos para se pleitear recuperação judicial. Artigo 48 da lei, né? Quais são? O empresário só pode pleitear recuperação judicial quando ele comprova exercer atividade empresarial há mais de 2 anos, comprova não ser falido e não ter no seu quadro administradores ou controladores condenados por crimes falimentares e comprova também que não obteve os benefícios da recuperação judicial nos últimos 5 anos, bem como os benefícios da recuperação especial para micro e pequenas empresas também nos últimos 5 anos, tá? Quando ele comprova esses requisitos, ele vai até o Poder Judiciário e faz o pleito, ele vai lá e faz o requerimento da sua recuperação judicial, tá bom? Ó, compartilhem aí no Facebook da Arisp, hein? Podem compartilhar, façam esse compartilhamento. Aliás, eu vou compartilhar aqui também, tá? Então eu vou compartilhar aqui para que incentive vocês a compartilharem, viu? Tá? Então vou deixar prontinho aqui, tá? Para o meu compartilhamento, ok? Ó, veja só, a legislação, ela estabelece o quê? No pedido de recuperação judicial, o empresário deverá incluir, naquele dia em que ele distribui o pedido de recuperação judicial, todas as dívidas existentes na data do pedido, tá? Então ele vai compartilhar e vai inserir ali todas as dívidas existentes na data do pedido, todas as obrigações que ele tem a pagar, ele vai incluir dentro da recuperação judicial na forma do artigo 49 caput, como nós estamos verificando no slide. Porém, o 49 e seus parágrafos traz ali alguns credores que estão excluídos da recuperação judicial. Credores que a recuperação judicial não vai alcançar, tá? Esses credores, nós veremos aí, ó, no slide vai dizer quem são eles, tá? São alguns credores que o slide vai dizer, ó, o próximo slide vai dizer quais são os credores que a legislação exclui. Então, ó, credores tributários.
O credor tributário não vai entrar na recuperação judicial. O empresário vai ter que buscar ali o reparcelamento, o refinanciamento, o refis, tá? Proprietário fiduciário. As dívidas referentes a contratos de alienação fiduciária, cessão fiduciária de crédito, não entram na recuperação judicial. Não entram também o credor arrendador mercantil, não entra o credor oriundo do contrato de arrendamento mercantil, que é o contrato de leasing, também não vai entrar. O próximo slide vai dizer também, ó, o proprietário ou promitente vendedor de imóvel em contrato que não tenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, não vai entrar na recuperação judicial. O proprietário no contrato de venda com reserva de domínio, tá? E o credor no contrato de adiantamento de câmbio ao exportador. Esses credores, eles estarão excluídos do processo de recuperação judicial. A legislação os exclui, tá? Então eles não entram dentro desse processo recuperacional. Todas as outras dívidas vão entrar. Dívidas de natureza trabalhista, dívidas que tenham a garantia real, desde que não seja arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, mas a dívida de garantia real vai entrar. As dívidas oriundas, né, as dívidas comuns, oriundas de contratações comuns, que são os chamados créditos quirografários, vão entrar na recuperação judicial. Os créditos privilegiados do artigo 964 e 965 do Código Civil, né, o chamado crédito de privilégio especial e o crédito de privilégio geral, eles vão entrar no processo de recuperação judicial também. Não entra tributo, arrendamento mercantil, alienação fiduciária em garantia, venda com reserva de domínio, promessa de compra e venda, e não entra também o adiantamento de câmbio ao exportador. Essas obrigações não vão entrar no processo de recuperação judicial. Tá bem? Próximo slide vai dizer o quê? Tá? O que ele vai trazer o nosso próximo slide, tá? Como vai se dar o processamento desta recuperação judicial? O empresário ele está em crise, então ele vai até o Poder Judiciário e faz o pedido de recuperação judicial, tá? Demonstrando aqueles requisitos do artigo 48 e incluindo na recuperação judicial todos os créditos do artigo 49, exceto aqueles que os parágrafos que eu mencionei demonstram estarem excluídos, tá? O empresário então faz o pleito, o juiz de primeiro grau ele vai analisar o pedido e, verificando que o empresário preenche os requisitos, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai autorizar o processamento da recuperação judicial. Através de um despacho, ele vai autorizar o processamento da recuperação judicial. Quando o juiz autoriza o processamento da recuperação judicial, um dos efeitos será justamente a suspensão das ações e execuções contra esse empresário em crise pelo prazo de 180 dias. Para quê? Para que o empresário possa, né, dentro deste período de 180 dias de calmaria, tá? Não se esqueçam aí, ó, compartilhar o Arispe Jus, tá? Compartilhe o Arispe Jus. E agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho de vocês, tá? Muito legal. Ó, quando o juiz autoriza o processamento da recuperação judicial, tá? Durante 180 dias, nós teremos, então, a suspensão das execuções. Para quê? Para que o empresário possa, justamente nesse período de calmaria, né, apresentar o seu plano de recuperação judicial. Esse plano possa ser apreciado pelos credores, que podem, inclusive, apresentar as suas objeções, né? E aí o plano ele é levado à Assembleia, né? Então, tudo isso acontece dentro desse período de calmaria de 180 dias, tá certo? Agora, qual é o grande problema que nós verificamos, tá? Que é o motivo da nossa aula de hoje. O próximo slide vai dizer aí, ó. O empresário ele vai ter que apresentar um plano de recuperação judicial, como eu mencionei, num prazo de 60 dias, tá? E esse plano tem lá todos os seus
as suas observações pertinentes previstas nos artigos 53 e 54. O que prevê o artigo 53? O plano ele é apresentado em 60 dias, o plano deve conter uma discriminação pormenorizada de como será essa recuperação, de como será o soerguimento da empresa, tá? Então vai estar explicadinho ali como que o empresário vai se recuperar. O plano deve conter um laudo econômico e financeiro de avaliação de bens e de patrimônio, e o plano também deve conter um laudo que demonstre a sua viabilidade econômica e financeira. A lei faz duas ressalvas no que tange a créditos existentes da recuperação judicial. O que a lei diz? O plano é livre, porém, as dívidas trabalhistas, elas devem ser liquidadas dentro do prazo de 1 ano, então obrigações trabalhistas 1 ano para a sua liquidação, e as dívidas oriundas de salários em atraso, tá, com os funcionários, devem ter a quantia de até 5 salários mínimos por empregado, liquidadas dentro do período de 30 dias, tá? São as observações que a lei faz quanto ao plano. O resto, livre. A legislação prevê uma liberdade do empresário inserir aquilo que ele quiser, tá bom? Porém, próximo slide, ele vai demonstrar pra gente, tá? Um recurso especial cujo julgamento ocorreu no último dia 10 de novembro, tá, de 2016, ou seja, algo extremamente recente, tá? Esse recurso especial, tá aqui o número dele, 1635559, tá? Eu vou ler a ementa para vocês aqui, tá? Só para que a gente possa saber do que estamos tratando. Recurso especial, execução de título extrajudicial, pré-questionamento, ausência, súmula 282 do STF, penhora determinada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeição do crédito ao plano de soerguimento, precedentes, execução distribuída em 27 de agosto de 2013, recurso especial interposto em 26 de outubro de 2015 e conclusa a relatoria em 5 de setembro de 2016. Controvérsia que se cinge em definir se créditos penhorados anteriormente à data do pedido de recuperação judicial devem ou não sujeitar-se ao juízo universal. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. A penhora, determinada em processo executivo, anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial, não obsta à inclusão do crédito respectivo no plano de reerguimento da sociedade empresária devedora. Recurso especial provido, tá? O que ocorre aqui, tá? Qual é a grande discussão? A legislação falimentar, ela estabelece que Havendo deferimento da recuperação judicial, todas as execuções deste empresário em crise, tá, elas devem estar suspensas, exceto aquelas execuções onde o crédito não esteja incluso dentro da recuperação judicial, tá? Todavia, qual é a grande discussão aqui? Houve uma penhora de um determinado bem da empresa, tá? Aqui o bem no caso é um faturamento que essa empresa teria, né? Houve esta penhora, só que esta penhora ela foi deferida pelo juízo competente, pelo juízo onde a execução ela tramitava antes até da distribuição do pedido de recuperação judicial e o consequente deferimento desta recuperação judicial, tá? Veja só, a legislação ela prevê o quê? Havendo despacho que autoriza o processamento, todas as execuções ficarão suspensas por 180 dias. Isso, já jurisprudencialmente, tá? Isso pode ser prorrogado mais uma vez por mais um período de 180 dias, desde que a empresa em recuperação esteja cooperando com o processo recuperacional, não esteja ali prejudicando o processo recuperacional para que tenha este benefício aí da lentidão, tá? Então não é esse o objetivo. Se a empresa estiver cooperando, então o juízo muitas vezes ele prorroga por mais 180 dias. Mas no caso em tela, qual é o problema? Houve um mandado de penhora, o deferimento de uma penhora, antes do processamento da recuperação judicial e antes até do deferimento. Esta penhora, ela pode
continuar incidindo sobre a recuperação judicial ou não? Esta penhora anterior, ela vale ou não? Esta é a discussão. O que faz a jurisprudência? A legislação ela não prevê de uma forma específica o que deve acontecer nesses casos. E aí é por isso que existe a jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? É a prudência da justiça, é a justiça prudente. No caso em tela, né, nós tínhamos o quê? A penhora de um faturamento da empresa em recuperação. Essa empresa, ela teve a penhora de um faturamento de um faturamento. E essa penhora, ela deve existir mesmo no processo de recuperação judicial? Esta é a pergunta, tá? Que nós vamos responder daqui a pouquinho, tá bom? Agradecendo a todos os espectadores e pedindo que vocês compartilhem aí o nosso link Arispjus, tá bom? Compartilhem com a gente, tá? Vamos lá, ó. Próximo slide. O que vai dizer aí, tá? O que a gente tem no próximo slide, tá? Veja só. Aqui eu trouxe um trecho do voto, tá? Que eu acho de suma importância. Diz assim, ó. Convém esclarecer, todavia, que este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial, esculpido no artigo 47 da lei. Confira-se a título ilustrativo o respectivo recurso 137178, segunda sessão judiciária de 19 de outubro de 2016. Vale dizer, uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto daquele onde tem curso o processo recuperacional. O que é importante aqui, senhores, tá? Que eu julgo de suma importância. Deferida a recuperação judicial, o entendimento do STJ qual é? Mesmo que tenha havido uma penhora anterior por outro juízo, esta penhora não pode prevalecer. Qualquer ato de expropriação de bens da empresa em recuperação só poderá ser permitido pelo juízo onde tramita o processo de recuperação judicial. Por quê? Porque este bem pode ser essencial ao soerguimento da empresa. No caso, o bem em questão aqui era um faturamento. Vocês imaginem, uma empresa em recuperação, ela tem parte do faturamento que ela poderia utilizar para satisfação de diversos credores, de uma universalidade de credores, ela tem isso penhorado e destinado a um único credor. Ou seja, a coletividade ficará chupando o dedo, enquanto um único credor terá o benefício por ter tido a penhora e a expropriação deste bem deferida pelo Poder Judiciário. O que está afirmando o STJ aqui nesse julgado? Após deferida a recuperação judicial, mesmo que exista uma penhora deferida anteriormente à recuperação judicial, o ato de expropriação de bens só poderá acontecer, só poderá ocorrer se o juízo universal da recuperação, se o juízo onde está correndo a recuperação judicial autorizar. O juízo universal onde tramita a recuperação judicial é que deve verificar se esta expropriação poderá ou não ocorrer, tá? Nesse sentido, ó, quer ver, ó? Continuando aqui o voto. Consigue-se que até mesmo em processos de execução fiscal, hipóteses nas quais a lei expressamente prevê a continuidade de tramitação, independentemente do deferimento da recuperação do deferimento do pedido de soerguimento, o STJ tem posicionamento assentado no sentido que, embora as ações não se suspendam, compete ao juízo universal dar seguimento a atos que envolvam a expropriação de bens do acervo patrimonial do devedor. Nesse sentido, aí nós temos o agravo de instrumento citado, tá? Pode jogar mais uma. Também é certo que
Consoante já decidido pela segunda sessão deste tribunal, o fato de que a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação não obsta ao exercício da força atrativa do juízo universal, de acordo com o que se depreende dos seguintes julgamentos, tá? Ou seja, o que nós temos de mais importante aqui, tá? Qualquer ato expropriatório de bens, tá, de empresa em recuperação judicial só poderá acontecer se houver a concordância do juízo da recuperação. O juízo da recuperação judicial, ele é considerado pela nossa jurisprudência e pela nossa legislação como juízo universal, aquele que vai ter competência para atrair, se não todas, a maioria das ações e execuções contra aquele empresário, contra aquela sociedade empresária. Quaisquer atos de penhora, quaisquer atos de expropriação de bens deste empresário em crise, só poderá esta expropriação ocorrer de fato se houver a autorização, do juízo universal. O juízo universal, ele vai ser competente para analisar se esse ato de expropriação pode ou não ocorrer, tá? Então, o nosso recado de hoje, a nossa jurisprudência conectada, mostra o quão conectado estão os nossos tribunais, principalmente o STJ, no que tange essa matéria tão sensível, que é a matéria da recuperação de empresas. Por quê? Não pode um único credor ser o beneficiado desse ato expropriatório quando efetivamente este bem, seja faturamento, seja um bem móvel, seja um bem imóvel, poderia então ser utilizado para a satisfação de uma coletividade de credores. Evidente, nós compreendemos a posição dos credores, né? O credor, ele está ali sem receber. O credor, ele contrata um profissional que tem por objetivo fazer com que o credor receba aquele crédito, tá? Porém, infelizmente, o processo de recuperação judicial, ele tem sofrido com esse tipo de posicionamento dos credores, que não compreendem a coletividade e querem exercer o seu direito de crédito somente pensando em si mesmo, sem pensar no aspecto coletivo, recebendo o seu valor, o que é até compreensível, né? Sem se preocupar efetivamente com os demais credores. O processo de recuperação judicial, o objetivo maior é fazer com que exista superação da crise econômica financeira e pagamento da coletividade dos credores, e não de um único credor. E a jurisprudência, ela cada vez mais ela vai para este sentido, tá? Não permitindo a expropriação de bens, exceto se o juízo universal, o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial, permitir, tá certo? Então esta é a nossa jurisprudência conectada de hoje. Trouxe esse julgado recente, a data de julgamento, repito, foi dia 10 de novembro de 2016, algo extremamente novo, tem 20 dias, fresquinho, que traz uma matéria de suma importância para os dias atuais, matéria relativa à penhora de bens de empresas em recuperação judicial, tá certo? Então, vou aqui agradecer a todos vocês que assistiram, tá? E pedir para que vocês continuem acessando o nosso site, o Arisp Jus, tá? Além da nossa página no Facebook, tá? Arisp Jus, o site, e também a página no Facebook, tá? Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram, espero que tenham gostado, espero que eu tenha sido útil para vocês e que eu tenha trazido aí uma matéria bacana, que eu tenha, de certa forma, contribuído no conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima.